E aí, tudo bem com vocês? Quero falar hoje sobre três conceitos básicos. O primeiro, sobre colocar o adversário no range. O segundo, sobre qual que é a nossa imagem que a gente passa na mesa e para os outros adversários. E o terceiro, que eu acho que é bem importante, e às vezes a gente acha que é inteligente por saber fazer isso, só que é a maior cilada, e esse eu evito ao máximo, que é o conceito de levelar o nosso oponente. Melhor frase para explicar isso dá o exemplo do que eu sei que você sabe que eu sei qual que é a sua mão, e aí por isso tomar alguma atitude. Se a gente for por esse caminho, a gente sempre vai achar alguma justificativa para tomar uma decisão errada, matematicamente falando, e isso não é bom, então é melhor evitar. Mas já chegamos lá, isso eu vou explicar melhor no final do vídeo. Então já deixa aquele like aí se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal também para acompanhar toda essa jornada e o que eu tenho estudado. E deixa nos comentários aí também o que você acha do que eu posso fazer com o próximo vídeo, de assuntos. Sugira um assunto aí. Enfim, primeiro ponto. Primeiro ponto, colocar o adversário no range. A ideia é que a gente evite de colocar o adversário em uma mão específica e assim colocar ele como se tivesse a melhor mão ou a pior mão, ou em resumo, né, se a gente tá ganhando ou se a gente tá perdendo. Muitas das vezes nós mesmos pensamos em ranges, né, para selecionar uma mão para jogar aquela situação. E pode ser que o adversário esteja pensando a mesma coisa. Então, a chance de nós acertarmos uma gama de mãos que são tão fortes quanto, que pode ser melhor que a nossa, né, ou podem ser mais fracas que a nossa, é muito maior do que se a gente querer colocar, não, esse cara ele tá com um cara que tem um par de 10. E às vezes tem um rei lá e a gente tem um as, só que ele poderia ter um rei porque entra no range dele. E assim a gente toma alguma decisão errada, né? Estatisticamente falando, e às vezes até mesmo algum call, ou até uma c-bet que não deveria ser feita, ou uma tribet, enfim, alguma decisão errada simplesmente porque a gente colocou uma mão específica para o adversário. E isso é errado, né? É errado porque a gente vai errar na maioria das vezes. A gente não vai conseguir acertar a mão específica, a não ser que você seja o Daniel Negreanu para ler um monte de detalhes do adversário e saber exatamente a mão dele. E isso só vai acontecer depois do flop. E até o flop a gente tem muito espaço para errar. Então vamos simplificar, tentar não errar e colocar o nosso oponente em uma gama de mãos, seja um range linear, seja um pouquinho mais polarizado, seja ele de acordo com que as atitudes dele pré-flop. A gente avalia de novo o nosso flop, que vai encaixar um pouquinho. Pô, esse flop tá desconexo com o range dele. Então, dependendo se a gente estiver em vantagem de posição, a gente pode até tomar uma atitude mais agressiva, né? Uma posição mais agressiva do que a gente tomaria se tivesse colocando ele já com um parzão e a gente não acertou nada, né? Só que aquele flop, se bate mais o nosso range, se está mais conectado com o nosso range do que o do adversário, é mais comum que o adversário venha a foldar e a gente venha pegar essas fichas dele. Segundo ponto, entra em qual que é a imagem que a gente está passando para o nosso adversário e para a mesa. Então, às vezes, você sempre conhece aquele amigo que tá no clube da sua cidade ou home game, e é aquele cara meio loucão. Então ele tá jogando tudo, tá sendo agressivo, tá querendo ver um monte de flop, tá jogando, abrindo 7-3, achando da mesma forma que tá abrindo um valete dama naipado. E aí a gente começa a colocar alguma imagem em cima desse cara. Na maioria das vezes, ele é louco. O que a gente deve fazer nisso? Vamos selecionar a nossa mão e assim a gente deixa um range um pouquinho mais forte. Só que não é sobre o nosso adversário, é sobre nós. Às vezes, nós mesmos estamos passando essa imagem para a mesa. É muito comum quando a gente começa a estudar que a gente fica tight demais. Então a gente começa a selecionar só aquelas mãos premiums, aquelas Broadways que a gente vai jogar desde o começo da mesa até no botão e defender small ali com um range muito apertado. E isso passa uma imagem para a mesa. E essa imagem para a mesa pode ser que com o tempo os oponentes começam a overfoldar algumas mãos que seriam calls, por exemplo, ou até mesmo uma tribet. Simplesmente porque a gente ficou tight demais, ficamos muito tempo sem jogar.
nenhuma mão, o pessoal vai começar a olhar nossa situação como, pô, ele está selecionando mais as mãos, então vamos tomar cuidado com o que ele vai jogar. Daí começa a surgir oportunidades. A gente pode explorar isso, abrindo algumas mãos que a gente não abriria e começar a balancear. Então, o objetivo aqui é que a gente esteja balanceado. Por isso, a importância de estudar tanto os ranges de open raise iniciais, né, os ranges de abertura, de começo da mesa e finais da mesa, para a gente ter uma imagem balanceada e não ficar claro quando a gente tiver uma mão forte, uma mão boa, né? Os nossos oponentes já sabem, ele tem mão, então vai foldar um monte de coisa. Ou o contrário também serve, né? E é o melhor evitar. Se a gente tá abrindo na loucura, dependendo quando a gente acerta, a gente tem uma possibilidade de extrair muito mais ficha, porque os nossos oponentes vão ter a possibilidade, vão estar tendentes a pagar muito mais do que pagariam alguém que está selecionando muitas mãos. E aqui, juntando tudo isso, a gente chega no terceiro ponto, que é começar a levelar. É o termo de colocar o nosso adversário em algum nível em que ele não tá. Como assim colocar o nosso adversário em algum nível? Tudo isso que eu falei são níveis de pensamento. Então, quando a gente começa a parar de pensar nas nossas cartas e pensar no range do adversário, nós já estamos subindo um degrau. Então, já estamos um nível acima de pensamento e raciocínio dentro do poker. Quando a gente começa a pensar na nossa imagem, ou seja, estamos pensando o que, que o nosso oponente estaria abrindo, qual que é a imagem que a gente está passando, e nem, nada disso tem relação às nossas cartas propriamente ditas, né? Então esse já é um segundo nível. Então, bom, qual que é o range que o adversário pode estar jogando? É tal, é 30%. Ah, qual que é a imagem que a gente está passando? Estamos passando uma imagem mais tight, então pode ser que esses 30% seja, ele vai jogar de fato uns 25, uns 26. Ah não, a gente está com uma imagem muito louca dentro da mesa que estamos abrindo tudo. Então ele pode estar expandindo um pouquinho mais essa mesa. A partir daí vem algumas, quais são as situações que o oponente faria sobre nós. Esse terceiro nível é como se eu colocasse o adversário que ele sabe e eu pensei tudo isso. Ah, eu sei, o nosso adversário, né, da perspectiva dele. Eu sei que o Léo, ele está tight, ele tá mais tight, ele tá selecionando mais as mãos e ele sabe que eu sei disso. Então agora ele vai abrir um pouquinho mais de mãos, umas mãos um pouquinho maiores. Então eu vou dar call com umas mãos um pouquinho piores para tentar blefar isso. Se a gente, eu, e aí voltando para minha posição de Leonardo, se eu olho pro adversário e começo a pensar nisso dele, por assim, pô, ele percebeu a imagem que eu tenho, ele sabe o range que ele tinha que abrir, e agora que ele sabe da minha consciência sobre o range dele, da minha imagem, então por causa disso ele vai abrir muito mais, só que ele sabe que eu tô esperando que ele vai abrir muito mais e agora ele vai abrir muito menos. Então, esperar um blefe dele vai ser meio maluquice. Percebe como que é confuso? E é realmente, a gente não quer isso. A gente não quer isso, principalmente nesse nível. Podemos dizer que até níveis de profissionais é muito difícil você chegar em alguém que tem esse discernimento, tanto do oponente quanto de você mesmo. Porque existem tantas variáveis no poker, principalmente se tratando de gente e de interpretações de ranges, de tamanho de stack que varia muito o range que você vai jogar, e isso pode deixar a gente completamente confuso. E a gente começa a buscar daí justificativas para tomar decisões que nós não tomaríamos e que não seria EV positivo. E esse termo de EV positivo, depois eu vou fazer um vídeo melhor sobre isso, mas é basicamente se a nossa ação vai, no longo prazo, vai trazer mais fichas do que a gente perder. Então, pensando nisso, é importante que a gente mantenha no básico. O que é o básico? Estratégia do nosso oponente. Então, quais são os ranges que ele estaria abrindo na posição do começo da mesa, no final da mesa, as mesmas que a gente pensa, os mesmos ranges que a gente pensa, vamos colocar que o nosso oponente também pode pensar isso. E a gente sabe como defender isso. Existem estudos de defesa desses ranges, que são os ranges de calls, os ranges de tribet e por aí vai. E também o que a gente tem o controle é sobre a nossa imagem, o que a gente está fazendo dentro da mesa, e isso sim dá um impacto primário. Agora, qualquer coisa que extrapole disso
já é negativo. Então vamos manter com o básico, vamos manter com o básico de expansão, né, de consciência, o que que a gente tem controle e o que que a gente sabe de fato, e não especular demais, porque o poker em si já é uma especulação. A gente nunca vai saber o que que outra pessoa tem e a gente nunca vai saber o que que outra pessoa está achando. Então, se a gente começar a aumentar a nossa possibilidade de acertar os nossos achismos, né, as nossas especulações, a gente começa a ter uma posição um pouquinho mais vantajosa e ter uma chance um pouquinho maior de lucratividade. Isso tem resultado aí bem para mim. Acho que eu grindei ontem, no sábado. Deu acho que $2 e alguma coisinha. Estamos chegando perto dos $110. Depois de alguns altos e baixos. Eu vou começar a grindar mais agora para a gente poder acelerar, porque já estamos completando um mês de desafio. Então veio muito conhecimento, veio muita noção de rotina, como que eu vou fazer aplicar esse desafio. E agora é hora de praticar. Então vamos grindar GL pra gente. Só o começo. Valeu!